Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live das quartas-feiras, sempre falando sobre transtornos de personalidade antissociais, relacionamentos abusivos, pessoas tóxicas. Sejam todos muito bem-vindos. Para você que vai assistir essa live depois no YouTube, inscreva-se no canal, deixe seu like, seu comentário, compartilhe. Quanto mais pessoas estiverem sabendo acerca de transtorno de personalidade narcisista, relacionamentos tóxicos, mais pessoas vão poder estar se protegendo, refazendo suas vidas. Hoje a gente vai trazer um tema bastante pedido também, que é acerca de filhos narcisistas. Boa noite, Gomes, Tiller, sejam bem-vindos, obrigada da presença. Nós vamos falar sobre a questão de filhos narcisistas, do ponto de vista de pais que não são portadores de transtorno de personalidade. Boa noite, Fernando, seja bem-vindo. Então, pais que são empáticos e têm filhos narcisistas ou filhos psicopatas. Boa noite, psicanálise infantil, seja bem-vinda. Então a gente vai tratar desse tema e é muito complicado. Boa noite, MGHO, seja bem-vinda. É muito complicado para pais que são empáticos terem um filho como esse dentro de casa. Por quê? São crianças que vão desde cedo causarem transtorno, inclusive no relacionamento entre os pais. Tem uma tendência a uma maldade natural. E aí, esses pais que são empáticos, eles amam essa criança. Eles não entendem como é o funcionamento de um ser assim. Então, eles olham para essa criança, vendo nela uma criança que tem também amor, carinho, sentimentos. Muito difícil entender. Agora se conhece um pouco mais sobre narcisismo, mas imagina alguns anos atrás que você não tinha nem noção do que era isso. Então, desde pequenininho, você vê o seu filho, com um comportamento destrutivo, um comportamento tendendo para fazer maldades. Imagina a culpa que esses pais carregam dentro de si. Boa noite, Moisés, seja bem-vindo. Imagina a culpa que pais sentem quando veem os seus filhos agindo assim, fazendo maldade, sendo egoístas, sendo cruéis, começam a achar que a culpa foi deles. Em alguma parte, talvez sim, depende de como é explicada a origem do transtorno de personalidade antissocial. Algumas correntes da psicologia, dos estudiosos, dizem que o narcisismo se forma a partir de um trauma, vamos dizer, da criança, durante aquele período em que se estabelece o narcisismo saudável na nossa vida, 2, 4 aninhos mais ou menos, em que essa criança ela entende que não é merecedora de amor dos pais, ela passa por algum tipo de abuso e ela não consegue achar os pais ruins, porque isso é uma técnica que a nossa mente, que a nossa psique desenvolve para a nossa sobrevivência. Se a gente acha os nossos pais ruins, a gente tem que se afastar deles, ninguém cuida de nós, nós somos bebês, somos crianças e a gente vai morrer. Então, para sobreviver, para continuar vivendo, a nossa mente não permite que a gente ache os nossos pais ruins. Nós nos achamos ruins. E essa criança lá, pequenininha, 2, 4 aninhos, passou por esse momento tão difícil. Dentro de si, não é nem consciente isso não, isso é tudo muito rápido, é dentro das emoções, é dentro do funcionamento da psique. Essa criança pensa assim, eu sou tão ruim, nossa, todas as crianças recebem e merecem amor, eu não. O que ela faz com essa dor tão grande? Ela não quer ver, ela não quer mais entrar em contato. Então ela abafa dentro de si, ela rompe com a própria personalidade. E aí surge uma segunda falsa personalidade grandiosa, que é a personalidade narcisista, que pode ser sim intensa, grandiosa, magnética, cheia de aparente autoconfiança, ou aquela que é mais vulnerável, com menos confiança, que vai se mostrar coitadinho, sempre vítima, que é o narcisista oculto. Enfim, uma das explicações é essa. O transtorno surge mediante essa situação que a criança passou. E você vê relatos de... Hoje existem alguns narcisistas diagnosticados que falam sobre isso. Eles dizem sim, que tiveram uma infância altamente traumática,
Inclusive, a maioria deles tinham pai ou mãe ou ambos narcisistas. E aí a gente vai entrar no outro aspecto depois, que é a questão genética, que também pode explicar. Mas essas crianças passaram, sim, por situações muito, muito difíceis e que aí fala assim, bom, passou por tanto sofrimento essa criança que se tornou alguém cruel. Mas aí você vê outras pessoas, outros transtornados narcisistas, perdão, outras pessoas que são empáticas, inclusive são codependentes e que passaram por dores tão intensas quanto aquelas e não desenvolveram o transtorno. Então, qual é a chave que faz manifestar essa tendência à maldade, ao egoísmo? Aí a gente não consegue fazer a conta fechar. Então, vamos lá. Primeira coisa seria essa influência ambiental, né? O comportamento dos pais que geraria esse tipo de resposta na criança. A outra possibilidade é a questão genética. Por quê? Quando a gente encontra alguém que é portador de transtorno narcisista, é bastante provável que hajam pais, ou um dos dois, ou o pai ou a mãe, que tenha o transtorno. Se não tiver o transtorno narcisista em si, pode ter um outro transtorno antissocial com os traços de narcisismo entremeados. O borderline, por exemplo, que também pode ter esses traços entremeados. Mas ali é bem provável que aconteça a presença do transtorno num dos pais. Agora, os dois pais são empáticos. O pai e a mãe são empáticos. Da onde é que veio esse narcisismo da criança ser genético, Luciana? Vamos estudar a ancestralidade. E ali você vai encontrar um avô, você vai encontrar um bisavô. Já houveram repetições no passado. É uma questão transgeracional. É muito, muito comum que a gente veja isso. De avô passa para pai, de pai passa para filho. Mas, Luciana, isso também pode mostrar, porque se o avô maltratou o pai ou a avó maltratou o pai, agora esse pai faz a mesma coisa, tá, mas você vai ter filhos dentro do mesmo lar que passam pelo mesmo tipo de comportamento ruim que não desenvolve o transtorno, não vão para o caminho da maldade. E aí entra, sim, a questão da genética. Que me parece, na minha experiência, no que eu estudo, no que eu atendo, eu vejo que é muito, muito forte. É um gene que existe aí. Mas aí, voltando à questão da culpa, né, que esses pais carregam. E agora? Meu filho está assim, o que é que eu faço? E essa é uma pergunta que tanto o sobrevivente de um relacionamento abusivo, vamos dizer, afetivo, no casamento, no namoro, faz, como os pais também fazem. O que eu faço para ajudar essa pessoa? O que eu faço para essa pessoa ser diferente? Pois é, bem complicado, talvez quase nada. Em se tratando de uma criança, quando é detectado na infância que a criança já está mostrando esses traços, se os pais conseguem ver, admitir, olhar de frente, porque muitas vezes os pais negam isso, ou talvez nem entendam tão bem. Ele é assim mesmo, é um pouco egoísta, ele é um pouquinho explosivo, tem temperamento difícil. Se consegue, nesse momento, levar a criança para um atendimento terapêutico com um profissional que seja especializado em público infantil, de preferência que seja um conhecedor do transtorno ou dos transtornos antissociais. Porque, volto a dizer, a grande maioria dos profissionais de saúde mental, até os de saúde física, os médicos, terapeutas, desconhecem transtorno narcisista. Essa criança é levada e ali ela vai poder já começar a ser acompanhada. E se esta criança vive num lar onde há equilíbrio, amor, onde ela recebe cuidados, limites, uma boa orientação moral, isto pode ser muito diminuído ao longo da vida, né? No desenvolvimento dessa criança, esse transtorno não vai deixar de existir, mas ele vai estar minimizado. Porque você tenha, nesse momento em que a criança está se desenvolvendo, todo o funcionamento cerebral sendo desenvolvido, conexões, né? Estabelecimento de padrões dentro da mente, dentro do desenho do cérebro. Então, ali é um momento em que pode ser feito, sim, um trabalho para minimizar como vai se manifestar o transtorno na vida adulta.
O transtorno não desaparece, transtorno não é doença. Doença mental se caracteriza quando a gente tem uma visão distorcida da realidade. Não é o caso do transtornado de personalidade, porque o transtornado é consciente, racional, sabe o que está fazendo, toma decisões. O doente mental não. Então não é doença, não tem cura. O jeito de mudar é aprender a lidar com o transtorno, fazer uma terapia, se conhecer, saber como lidar com aquilo. Em algumas situações precisa de medicação, então vá buscar um psiquiatra. Eu não acho que medicação resolva tudo, não resolve dor interior, mas em algumas situações é válida. Você pega, por exemplo, alguns casos de borderlines que têm explosões de raiva. Uma medicação que ajude a controlar isso com a pessoa em terapia vai ajudar. Talvez depois sozinha ela já tenha como caminhar com essa questão sem precisar da medicação. Então, em alguns momentos a medicação é importante, o psiquiatra acompanhar também é importante. E, na verdade, o transtorno ele só vai poder ser diagnosticado e fechado a partir dos 18 anos de idade. Exatamente por esse mecanismo que eu falei para vocês, que vivendo no lar com amor, com cuidados, com carinho, limites, um bom exemplo moral, pode ser minimizada a manifestação do transtorno. Existe um documentário curtinho que está no YouTube sobre uma moça. Ela é uma americana, o nome dela é Beth. E ela é adotada, ela e o irmãozinho foram adotados por um pastor e pela sua esposa. Ela já era um pouco maiorzinha quando foi adotada, acho que tinha uns 3 aninhos, o irmão era um bebê ainda. E essas crianças foram encontradas assim de uma maneira lamentável, né? Sem comida, sujas, num ambiente totalmente insalubre, sozinhas, com fome. Então este casal acolhe, adota as crianças e pouco tempo depois essa garota Beth, ela começa a manifestar traços claros de maldade, com 4 aninhos de idade, assim, de querer matar o próprio irmão, de planejar a morte dos pais, de matar animais. Os pais contam que ela vai para o jardim e tem um filhotinho de passarinho que caiu do ninho. Os pais falam que tem que colocar o passarinho no ninho, mas se colocar a mãe já não vai querer mais o bichinho. E a Beth fica só olhando. Quando os pais a deixam sozinha, e os pais, né, retornam a esse ponto do jardim, a Beth matou os filhotinhos todos, quebrou o pescoço deles. E era assim a infância dessa menina. E conforme o tempo foi passando, só foi ficando pior. Eles desconheciam o passado dessas crianças, não sabiam quem eram os pais biológicos. E eles ficaram tão assustados com o comportamento dessa Beth que foram buscar informações. E aí acabaram descobrindo que os pais eram consumidores de droga, tinham uma vida muito instável. E a garota começa a fazer uns desenhos. E ela começa, através dos desenhos, mostrar que ela tinha sofrido abuso sexual do pai quando era um bebê. E assim, eram desenhos muito claros, muito explícitos. E ela lembrava de muita coisa. E ela falava o quanto era horrível, o quanto ela tinha sofrido. Então aí esses pais entenderam o que aconteceu, né, o trauma que essa menina passou. Eles não podiam ter, por exemplo, facas dentro de casa, porque todas as facas que eles tinham, a menina escondia, né, e falava que ia matar os pais. Chegou um momento que eles tiveram que trancar o quarto dela à noite, quando ela ia dormir, porque se eles deixassem a porta aberta, ela ia lá e tentava matar o irmão. Não só tentava matar, mas, por exemplo, machucava ele fisicamente, machucava assim com um cunho sexual. Muito pequenininha, ela já tinha essa sexualidade manifestada, uma série de problemas. Enfim, essa moça teve assim a bênção de receber esses pais amorosos que cuidaram dela, acompanharam, tiveram paciência, e hoje ela é uma adulta, ela é enfermeira, ela faz palestras em apoio a todas as crianças que sofrem abusos. Ela é sim uma psicopata, só que ela tem tudo muito minimizado, ela é consciente e ela consegue ter controle sobre as suas ações nocivas. Esse é um exemplo claro do que pode ser conseguido através
do amor, dos cuidados, do trabalho terapêutico que essa criança recebe, porque ela desde pequenininha também ela vai a um excelente psicólogo de crianças. Quem conduz a entrevista com ela no documentário é esse psicólogo. Ele vai perguntando e ela responde tudo assim com uma frieza chocante, né? De como ela mata os bichos, como é que ela maltrata o irmão, como é que ela quer matar os pais. Então esse é um caso que ilustra bem isso. Um filho que é narcisista, ele pode sim ser ajudado a ter menos intensidade da manifestação dos traços destrutivos do transtorno na vida adulta. Vai fazer ele ter empatia? Não. Não dá para a gente fazer ele ter empatia. Mas ele pode sim conseguir ter um relacionamento social mais saudável, respeitar os outros, aprender que isso é importante. A gente teve durante aquela formação cerebral lá atrás, tudo isso desenhado já. Agora, narcisismo, né, é falado só hoje em dia. Quantos anos isso existe? Quanta coisa aconteceu e esses pais não souberam. E hoje, como é que são esses filhos? Manipuladores, egoístas, criadores de caos, drama, confusão dentro da família. Quando crescem, muitas vezes são filhos que não querem ir para a vida adulta, não querem ter a sua independência financeira, vivem dentro da casa dos pais e vivem explorando, torturando, fazendo esses pais serem fornecedores de suprimento narcísico para esses filhos. E os pais amam um filho narcisista. Como é que esses pais vão falar, você saia daqui, você vai embora, sabendo que é uma pessoa que tem problemas, se sentindo culpados porque esse filho o tempo todo joga com culpa. Narcisista sempre coloca a culpa no outro, né? Isso é padrão deles. Um filho não é diferente. Ele culpa os pais por tudo e sabe que esses pais sofrem. Ele não sofre, não, mas ele vai manipulando. Então, podem inclusive haver outros filhos que não são narcisistas dentro dessa família. E aí esses filhos também sofrem demais com a presença do irmão. Porque é um irmão que vai maltratar, é um irmão que vai bater, é um irmão que vai jogar um contra o outro. Um filme interessante para quem tem curiosidade sobre o assunto chama Vamos Falar sobre Kevin. É sobre um menino que ele é psicopata. O filme é pesado, mas muito bom. Eu já falei desse filme em outra live, vale a pena assistir. E que a gente vê nesse filme o jogo que esse Kevin, pequenininho, criança, faz entre o pai e a mãe, de maneira que ele consegue separar o casal em um dado momento. E a felicidade dele é ver a mãe triste, a mãe infeliz, a mãe arrasada. Então, essa criança, de pequena, já tem esse mecanismo instalado dentro de si. Esta mãe, naturalmente, vai carregar culpa por tudo isso estar acontecendo. E hoje em dia, a gente tem uma outra característica que as famílias são muito mais, vamos dizer, flexíveis. Você tem um primeiro casamento, depois você tem um segundo, às vezes você tem filhos do primeiro com um marido, depois você vai ter filhos no segundo casamento com outro companheiro. Então as famílias vão se juntando, né? Vão se unindo os filhos. E ali você vai ter, por exemplo, o seu casamento com um novo parceiro, com uma nova parceira, e dali chega uma criança narcisista. Como é que faz? Poxa, eu peguei um problema tão grande como esse, mas eu não tenho nada com isso, isso não é a minha genética. Então imagina para o casal o desafio que não é. Você ter que encarar, você ter que viver algo assim. E esses pais, quando buscam terapia, eles vêm culpados, eles vêm falando assim, meu filho, minha filha que devia estar aqui, mas não quer, não gosta, foi para o terapeuta, deu trabalho, deu problema, não deu resultado. Então, muitas vezes o trabalho terapêutico, ele tem que, a primeira coisa é fazer esses pais se perdoarem por terem o filho, por terem a filha. Eles se sentem culpados, eles não sabem o que aconteceu, identificam muitas vezes nos avós a presença desse comportamento desse filho. E aí acham que o problema é que não souberam perdoar os pais, fica uma confusão emocional tão grande lá dentro, que precisam realmente ter um trabalho
dê perdão a si mesmo de início. É a primeira coisa que tem que ser levada em conta, tá? Deixa eu perguntar, algum de vocês que está aqui na página, que está aqui na live, aliás, já entrou em contato ou já teve a impressão de que viu alguma criança ou algum adolescente que é narcisista ou psicopata? Que era cruel, que maltratava os bichos, maltratava os irmãos, causava confusão? Aqui, a psicanálise está falando. Conheci o filme e através dele percebi que estavam ao meu redor. Fiquei pasma. O nível de manipulação dessas pessoas é muito alto. É isso, psicanálise infantil. E desde criança eles são assim. Então a gente tem aquela ilusão muitas vezes. A criança é sempre pura. A criança é pura, mas quando você tem a presença do transtorno e aparece pequeno, tá ali, não é tão bonzinho, não é tão bacana. E as crianças que têm o transtorno já manifestado nessa idade mais tenra, eles se aproveitam disso, tá? Eles se aproveitam que todos os adultos vão achar que eles são lindinhos, queridinhos, bonzinhos. Não são, eles vão começar a manipular esses adultos. A psicanálise infantil falou que teve 2 alunos. Pois é, deve ter sido um desafio cuidar deles. Porque as crianças narcisistas e psicopatas tendem a ser aquelas que fazem bullying, aquelas que vão querer maltratar os amigos, que vão roubar o lanche, que vão fazer confusão, né, jogando um amigo contra o outro dentro do colégio, contam mentiras e vão manipular os professores também, não vamos ter dúvidas. E aí entra, né, aquela visão dos pais. Será que os pais olham para esses filhos e aceitam que eles têm o transtorno narcisista? Ou será que vão colocar, né, aquela venda, aquele pano quente em cima? Não, tadinho, é gênio forte. Não, coitadinho, é assim porque, nossa, quando a gente era criança, ele não teve todos os brinquedos que queria. Pois é, psicanálise infantil fala, minha pressão alterou. Imagino, porque assim, narcisista nunca quer solução, nunca quer resolução. Eles querem confusão, drama e caos, porque é o que faz eles se sentirem vivos. Então, criança é a mesma coisa que está ali, esses adolescentes, essas crianças. E hoje, crianças e adolescentes vivem estímulos de um mundo altamente narcisistas, né? Eles crescem já vendo redes sociais, eles já têm lá nas suas paginazinhas, se os pais autorizam, likes, curtidas, eles acompanham, né, os blogueiros, as blogueiras, influencers. Quer dizer, eles estão nesse mundo em que eles veem que é tão valorizada a imagem, a aparência, o comportamento. Muitas vezes, assim, é bacana aquele que sabe sacanear com o coleguinha, né, que faz uma brincadeira que todo mundo dá risada. Então, eles crescem no mundo em que o narcisismo é estimulado. As gerações anteriores, a gente que viveu no tempo ainda que era meio analógico, que só tinha aquela internet de telefone que fazia aquele barulhinho, pois é, a gente não teve toda essa influência. Essas crianças e adolescentes de hoje, eles são altamente influenciados por esse mundo. E, né, então, são as crianças que cresceram tendo o Big Brother na televisão disponível, em que a gente fica vendo a vida, né, dos outros acontecendo ali, e os mais bacanas são aqueles que são mais bonitões, aqueles que são mais espertos, aqueles que jogam melhor, que se manipulam melhor. Essa é a realidade dessas crianças e desses adolescentes. E aí pais ficam desesperados, e mães. E uma contradição que eu já encontrei, no caso que eu recebi, o pai era consciente, falou, essa criança aqui é narcisista, essa criança aqui tem problema, a mãe não, tadinho, não. O casal ficou em briga, o casal ficou em pé de guerra. Não sei se separaram, mas o pai falava, eu não posso admitir que essa criança receba esse tipo de tratamento passando a mão na cabeça dela, em absoluto, claro que não. E a mãe não, a mãe queria negar aquilo. A mãe codependente, porque provavelmente esses pais vieram de lares onde tinham pessoas com transtorno. Provavelmente são pais codependentes. E como é que é um codependente? Um codependente quer cuidar, um codependente quer salvar, um codependente quer fazer o bem, né? E ali a criança não vai ser diferente, ainda mais com filho. Porque quando você é filho de mãe ou pai narcisista, em um dado momento da sua vida, você já adulto, maduro, ganhando seu dinheiro, decide ir embora, é uma coisa, né? Você pode estabelecer uma pedra cinza com seus pais, se quiser contato zero, cada um vai saber o que é melhor fazer. Agora, como é que os pais vão se separar desse filho? Não dá, né?
Se os pais tiverem equilíbrio emocional, todo um trabalho de preparo, conhecimento, de preparo até da vida do filho, quando esse filho tão problemático, causa tanta confusão dentro de casa, estiver grande, eles falam, olha, vai viver sua vida, vai ter sua casa, vai ter o seu trabalho. Mas e a culpa? E o problema lá dentro? Ah, eu que fiz mal a ele, porque ficou assim, ela ficou assim. Como é que faz? E aí você imagina, né, que a preocupação, esses filhos, eles vão casar. E aí? Como é que a gente vai conviver com os nossos netos? Porque vamos supor que seja um menino, né? Este filho, tendo os netos, vai manipular os pais. Com os netos também. Então, esse é o cenário, o grande desafio de filhos narcisistas. Tá? E eles vão agir dentro de casa, os filhos, exatamente como a gente vê que agem os narcisistas em um relacionamento afetivo. Manipulação, mentiras, uso do dinheiro para próprio benefício, egoísmo. Esse é o cenário em que se vê os pais envolvidos. Agora, existe uma outra possibilidade. E se forem pais narcisistas? Tomar uma água que está um calor danado aqui no Rio de Janeiro, gente. Fez 37 graus hoje. Fervura total. A gente fala que São Pedro ligou o maçarico aqui no Rio quando dá esse calor. Então, aí você vai ter pais narcisistas com filhos narcisistas. Aí a gente vai ter um outro cenário. Por quê? Um filho narcisista, ele pode ser um filho maravilhoso para uma mãe narcisista da qual ele é codependente. Porque apesar dele ser cruel com o mundo de fora, ele age de uma maneira contrária com a mãe, porque a mãe o manipulou a vida toda, né? Já formatou ele para estar sempre servindo, para estar sempre obedecendo, para estar sempre fazendo o que ela quer. E essa criança ainda busca esse amor condicional da mãe. Então você vê, às vezes, um marido extremamente cruel com uma esposa, né? Vamos dizer, um narcisista com psicopatia, né? Aquele perverso mesmo, e que é um anjo com a mamãe, um fofo. Mas como é que é isso? É porque com a mamãe ele é um codependente. Porque, na verdade, assim, o narcisista, ele é um dependente emocional também. E ele é mega dependente emocional. Porque ele precisa de pessoas para regularem o que se passa dentro dele. Nós que somos empáticos, nós até podemos ter dependência emocional. Em alta escala, inclusive. Mas nós não ficamos, a gente não deixa de viver. Se não tiver ninguém com a gente vai sofrer, vai ficar buscando, mas a gente vive. O narcisista entra em pânico, ele entra em desespero. Se não tem ninguém para ele manipular, ninguém para fornecer suprimento para ele. E ele tem o mesmo comportamento de codependência com esses pais. Vamos ver as perguntas aqui. A psicanálise falou misericórdia. A psicanálise infantil, o negócio é feio. O narcisista sabe que nada é muito leve, né? Nada é muito bom. A Jaque falando, pois é, Jaque, é assim mesmo, tá? Com mães narcisistas o comportamento pode ser invertido. E o Pedro falando, às vezes o narcisista alega problemas sérios, tipo pânico, ansiedade, depressão, e os pais não terão como pedir para ele cuidar da própria vida, pois ele não consegue trabalhar e sair da casa dos pais. Pois é, ele pode alegar isso tudo. Se esses pais conseguiram, Pedro, entender o que se passa com esse filho, conhecer o transtorno, e ter a força e a coragem para admitir que tem sim um filho com transtorno antissocial, que é uma pessoa que manipula, que mente, que só pensa em si e que esse pânico, ansiedade e depressão pode não ser verdade e que mesmo que seja, ele que vai ter que tomar conta disso com terapia, com psiquiatras, esses pais conseguem colocar esse filho para a vida, para trabalhar, para ter sua casa. Agora, a questão é aquela que eu falei, e a culpa? Né? E eu amo meu filho, ele tem sofrimento, e eles são
atores de Hollywood, né, gente? Narcisistas, eles encenam um papel com brilhantismo. Então, imagina, eu já convivi com uma pessoa narcisista que fingia, né, crises de depressão. É extremamente convincente. Tem pena. Eu falava, nossa, meu Deus, o que é isso? Eles são extremamente convincentes. Agora, pode ser que sim, tenha verdadeiramente esse tipo de problema. Não precisa ser somente a situação de encenação. Ainda assim, essa pessoa tem que assumir a própria vida e ir tocar, né, as suas responsabilidades, fazer lá sua família, suas escolhas. Agora, o problema aí, Pedro, é os pais terem a coragem e a força para admitir que essa pessoa é um transtornado. Se são pais empáticos, é difícil entender como é uma pessoa transtornada. Porque nós empáticos olhamos para o mundo com os nossos olhos, com os nossos valores, com o que para a gente é normal. Então, alguém que não tem amor, não tem empatia, como é que é isso? Como é que uma criança não tem isso? Como é que um jovem não tem isso? Os pais, é difícil entender. Agora, eles precisam olhar com olhos claros e buscar também ajuda terapêutica. Pais de filhos narcisistas precisam de ajuda terapêutica, sim, por muito tempo, porque a cada dia é um desafio, a cada dia é uma culpa nova que aparece. Então precisa sim de um bom profissional do lado para conseguir caminhar e tomar essas medidas, de colocar essa pessoa para assumir a própria vida. Vamos lá, psicanálise infantil perguntando: o que acontece quando esse narcisista não encontra o suprimento ou são expostos no seu convívio social e passa a perceber que não conseguem mais manipular as pessoas? Vão arrumar outras pessoas, não tenha dúvida, psicanálise infantil. Aliás, eles nem vão arrumar, eles já têm. Eles contam com isso, então eles têm uma rede, eles têm um harém, ou um fã-clube, né? Todo narcisista tem um fã-clube. Então, assim, eles pegam as pessoas, mantêm elas por perto, fazendo falsos elogios, prestando favores, às vezes uma questão de dinheiro, alguma coisa ali que eles vão podendo usar. E o que acontece? Narcisistas, gente, são pessoas interessantes. Eles são inteligentes, porque como eles não têm emoção, toda a parte racional deles é muito rápida, muito ágil. Então, eles falam muito bem, eles se aprofundam em alguns conhecimentos, então dá a impressão de que são pessoas cultas, preparadas, são muito espertos, né? E eles falam bem, se apresentam, são carismáticos, são convincentes, se apresentam bem vestidos. E é interessante, tem uma série, está passando agora na Netflix, chama Inventando Anna. É sobre uma garota de 25 anos que enganou todos os milionários de Nova York, donos de banco, grandes advogados, socialites. Ela é uma narcisista e ela enganou todo mundo. Ela tirou dinheiro das pessoas, ela se vendeu como uma herdeira milionária da Alemanha. Ela queria construir um clube privê chiquérrimo, exclusivo, maravilhoso. E aí ela manipula todas essas pessoas. 25 anos e agora ela está presa. Enfim, é bem interessante a série. Na verdade, a série é uma ficção, né? Existem algumas coisas que estão um pouquinho diferentes da vida real, mas dá pra gente ter uma boa ideia. E o que chama a atenção nisso? Essa garota está presa, ela é uma delinquente, né? Ela cometeu crimes, ela é uma criminosa. E as pessoas adoram. Ela tem fã-clube. As pessoas querem tirar foto com ela para as redes sociais, sabe? Existe um outro caso que é de um assassino serial chamado Ted Bundy. Ele matou muitas mulheres nos anos 70, mas era um cara bonitão, bacana, charmoso. Ele foi preso, né? Foi denunciado, as mortes comprovadas, e durante o julgamento dele tinha uma série de garotas jovens que eram fã dele, que não admitiam que ele tinha matado ninguém, não, que ele era inocente. E aí? Quer dizer, você vê que essa garota é uma criminosa, mas eles são convincentes, eles são interessantes. Então, psicanálise, aí o que acontece? Ele não consegue suprimento, não consegue manipular alguém, ele vai pegar outras pessoas e vai pegar os codependentes emocionais.
é difícil ele perceber que não consegue mais manipular. Ele não manipula quando a pessoa já começa a saber que tem narcisista, quem são essas pessoas, começa a reagir, começa a se defender, mas são muito poucas. Até porque quem é codependente emocional, né, já veio com aquele vício lá de trás do lar da infância, que gosta, não é que gosta, mas vai em busca dos abusos que o narcisista oferece. Tem todo um mecanismo aí por trás. E o narcisista, ele sabe disso de uma maneira sobrenatural, né? Porque tem a maneira natural e a sobrenatural. Não é que ele estudou psicologia, não é que ele fez todos esses estudos. Não, por exemplo, eu tive que estudar muito, ler muito, ver filme, ver vídeo, ler livro, fazer curso para saber tudo que eu sei hoje. O narcisista não fez nada disso para conseguir manipular todo mundo com maestria. Então, ele sabe que a maioria, ele vai continuar manipulando, as pessoas vão continuar. E se ele não tem, ele vai ampliar o harém, ele vai ampliar o fã-clube, e eles são muito bons, muito convincentes. Aqui, a Jaque está falando que assistiu a série, é muito boa. Eu também estou gostando, eu estou assistindo ainda. E tem uma outra, é um documentário que também está no Netflix, que chama Sobrevivendo a R. Kelly. R em inglês é o R, né? Então é Sobrevivendo a R. Kelly. Esse R. Kelly, ele é um mega popstar americano que montou uma rede de escravas sexuais jovens, né? Assim, ele é um pedófilo conhecidíssimo. Até hoje está sendo julgado ainda desde os anos 90. E, assim, existe um vídeo mostrando ele fazendo uma série de maldades com as meninas jovens, se eu não me engano, uma tinha 12 anos, a outra 14. E os fãs defendem ele. Não, mas ele não é assim, ele é um bom artista. Até hoje, agora não, com redes sociais ele está mais exposto. Mas muita gente o defendeu e até hoje ele ainda está em julgamento. Não tem uma decisão ainda que comprove evidente. E ele é um mega top narcisista, com psicopatia também. E é um caso que ele sofreu abuso, ele diz, né, que sofreu muito abuso na infância por causa de um vizinho da casa onde ele morava. Então a gente vê assim, né, o narcisista, ele é todo teatral e ao mesmo tempo interessante. Por isso é que muitas vezes eu escuto, né, o sobrevivente falar assim, agora eu já sei que narcisista não vai me interessar mais. Não vai ser assim, porque eles são interessantes. Eles sabem se fazer bacanas e são teatrais, mentirosos, manipuladores. Então a gente não pode nunca menosprezar essas pessoas. O Pedro está perguntando, então tem pessoas que ficam impressionadas apenas com as aparências e atos exteriores e não sentimentos e empatia. Exatamente, Pedro. Aliás, a minoria que vai se importar com sentimento e empatia hoje em dia, tá? Aí, assim, é fato, né? As pessoas vão buscar quem está com a roupa bacana. Depois você começa a conviver, você vai vendo que, olha, não, tá com roupa bacana, mas é ruim. Mas até ali é isso, e os narcisistas se valem disso, dessa nossa fraqueza. Por isso é que eles capricham tanto, né? Os narcisistas grandiosos adoram se vestir bem. Essa moça da série, a Ana, nossa, é só grifes carérrimas que ela usa, coisas de bom gosto, porque ela sabe que ela vai impressionar as pessoas. Assim. E é exatamente isso que ela consegue. É um mundo em que cada um, né? Quanto mais famosos e importantes eu conhecer, mais eu sou valorizada. E ela usa exatamente isso. É interessante de ver o quanto essas pessoas estão sendo feitas de boba, né, pelo próprio veneno. Porque ela simplesmente pega o que eles gostam e usa contra eles. Vamos ver. A Camila está falando, e conseguem, pois são sedutores. Eles conhecem sobre si e de quebra sobre os outros, entendem de comportamentos, sabem quem é codependente. Isso mesmo, Camila. E é o que eu digo, eles têm esse conhecimento, não é adquirido, é nato, tá neles, todos têm. Não fazem força, não estudaram, existem narcisistas que são pessoas simples e que têm esse conhecimento. E você tem aqueles que são muito estudados, tal, que também tem, quer dizer, é nato. A criança, o filho narcisista já tem isso de pequeno, ele faz isso com os pais. Ele sabe. Ele vai manipular o pai, ele vai manipular a mãe. Ele sabe que o pai e a mãe são codependentes. Ele vai lá fazer as mesmas maldades que o marido vai fazer com uma esposa codependente. O marido narcisista com uma esposa codependente. Desde sempre eu falo, um conhecimento que não é natural. É sobrenatural.
Tiller tá falando, doutora Luciana, assisti esse filme, corra, você vai gostar. Eu vi o Corra, é bem bacana. Só tem uma coisa que eu não gosto lá, Tiller, que tem aqueles mitos, sabe, sobre hipnose que são colocados nos filmes. Nesse Corra, o rapaz, ele é hipnotizado através de um gesto que uma senhora faz assim numa xícara, que ela fica circundando a xícara. Então aquilo seria um gatilho hipnótico para ele entrar num transe profundo imediato. Não é nada disso, né? Então eu recebo tantos clientes para atender que chegam com medo de ser hipnotizados. Ah, mas assim, você vai mandar na minha mente, você vai apagar as minhas lembranças, eu não vou lembrar de nada. Não é nada disso, gente. Então esse filme é bom, mas esse papo da hipnose lá é que não dá, né? Tem um outro filme da Netflix que fala sobre um hipnoterapeuta, meu Deus, é horrível. Nem falar, não vou nem divulgar porque não vale a pena. Então o filme é legal, vale a pena ver. E é isso mesmo, é uma família narcisista, Tiller. Desculpa, gente. Então vamos lá. Então eu estava falando antes, né, sobre o filho narcisista com a mãe narcisista. Ele é um codependente dessa mãe. Ele é um bonzinho. Ele serve essa mãe. Ele faz tudo o que ela quer. Essa mãe sapateia na cabeça dele e ele aceita. Aí ele deixa a mãe na casa dela e vai encontrar com a esposa, com a família. Chega lá, ele é o demônio junto com a esposa. E é interessante, eu já acompanhei alguns casos assim, gente. Inclusive de uma pessoa com quem eu convivi. Essa codependência da mãe narcisista foi exatamente isso, da mãe narcisista com o filho narcisista codependente. Há uma tensão de sedução no ar entre os dois, é interessante. Não estou dizendo que haja, sim, uma situação de um envolvimento, não. Mas é um jogo de sedução entre os dois. Desse filho com a mãe. É diferente de você ver um filho empático com uma mãe empática, que não tem essa ligação tão simbiótica. Aquilo eu ficava olhando, eu falava, estranho, eu não entendia nada de narcisismo na época. Eu falava, tem um negócio errado aí, né, gente? Um negócio esquisito, mas tem. E pelos narcisistas serem extremamente promíscuos, né? Eles têm muito envolvimento com parafilias. Parafilias são práticas sexuais bizarras, pouco usuais, não vale a pena entrar nem falar sobre isso mais profundamente. Então, eles não têm essa preocupação. Quando eu entendi tudo isso, eu falei, meu Deus, o que será que passava por dentro dessas pessoas, né? Desse filho com essa mãe? É um negócio horrível. Mas que a gente começa a ver que faz sentido dentro desse mundo do transtorno, do jeito dessas pessoas funcionarem. E existem casos em que você vai ter uma pessoa narcisista dentro de um relacionamento e num outro relacionamento pode se comportar como um codependente. Eu atendi um caso assim. Uma pessoa que teve um parceiro que era codependente. Em convivência com esse parceiro codependente, este cliente era extremamente narcisista. Num segundo casamento, com um parceiro com traços narcisistas, uma pessoa bem-sucedida, poderosa, rica, que dominava a relação, este cliente era extremamente codependente. Esse cliente era filho de mãe narcisista. E na época que eu o atendi, eu não conhecia sobre o narcisismo. Hoje eu consigo enxergar que existe dentro do narcisista, sim, esta codependência manifestada. E que pode, em alguns casos, não é usual, eu nunca mais encontrei ninguém assim, nem ninguém me descreveu. Olha, eu convivi com um narcisista que tinha essas duas polaridades. Mas acontece. Então, este filho de mãe narcisista pode, sim, ser o codependente. E, na verdade, vai ser aquele filho que vai dar a impressão, mesmo que não haja, como eu falei, essa tensão de sedução entre os dois, que ele é casado com a mamãe. Porque ele nunca consegue criar e estabelecer sua família, né?
essa aqui é a minha esposa, aqui são os meus filhos, essa é a minha casa e aqui mando eu, manda a minha esposa. Não, a mamãe é que sempre vai ter a razão, a mamãe é que sempre sabe o que deve ser feito, a mamãe que deve ser amparada em primeiro lugar. Nem a esposa, nem os filhos são tão importantes quanto quem? A mamãe narcisista. Então a gente vai ter aí um outro cenário de filho narcisista. A Camila está falando, condenadas pela, sim, são práticas condenadas pela sociedade. Mas que para narcisistas isso não quer dizer nada, Camila. Eles vão lá e fazem cada coisa, né? Então a Camila está falando, eu convivi narcisista e codependente da mãe, abandonou as 3 filhas, a mãe apoia. É muito comum isso, Camila. Esses filhos acabarem sendo irresponsáveis com seus próprios filhos e a mãe apoiar. E eu também já vi o seguinte, o filho é irresponsável, o filho não toma conta e o que esta mãe faz? Ela começa a se aproximar para tomar conta e ter essas crianças junto de si e ela vai manipular essas crianças para ficarem perto dela, para poder ter suprimento dessas crianças, para sugar a energia vital dessas crianças e esses netos e essas netas servirem a ela quando crescerem. Eu convivi com uma garota que ela era neta de narcisista e era uma criança extremamente sem energia, sem disposição, não possuía personalidade própria, sabe, uma criança apagada. Eu, na minha percepção, achava que essa criança tinha algum problema de desenvolvimento, né? Intelectual, algum problema de cognição, de formação da personalidade. Eu também na época não conhecia narcisista. Então, eu olhava e depois eu fui entender. E esta avó, né, que era uma pessoa muito próxima, que fez exatamente esse movimento. O filho falou, não quero saber dessas crianças aqui não. E essa menina específica, porque tinham outros netos, essa é que foi escolhida para ser o bode expiatório, né? Porque sempre tem essa dinâmica, dourado e bode, filho dourado, neto bode expiatório. E essa menina foi escolhida e era uma criança completamente sem energia, sabe, apática, sem iniciativa. As avós fazem esse movimento, sim, elas apoiam e depois, se elas puderem, elas vão aproveitar porque elas querem os netos perto delas. E esses netos vão ser manipulados para, quando precisar, estarem prontos para servirem a ela, né? Mais gente adulando, mais gente servindo, mais gente sendo objeto na mão dessas pessoas. Vamos lá, Camila falando, Lu, meu pai, sim, meu pai narcisista e pedófilo. Pois é, Camila, uma experiência bastante difícil, né, para conviver com pais assim. Imagino o quanto é e foi desafiador para você. Por isso é importante conhecer o transtorno, né, cuidar de si, para que você consiga ter dentro de você vamos colocar uma base para viver uma vida feliz, saudável, mesmo tendo passado por todas essas situações do passado, né? O processo terapêutico é exatamente para isso, porque muitos de nós convivemos desde a nossa infância, né? Com pais narcisistas, pais cruéis. Isso é uma realidade. A sociedade não gosta que a gente fale, né? Quando a gente fala, nós somos atacados, criticados, né? Quando fala de mãe narcisista, então é só pedrada que vem, porque mãe é santa, toda mãe ama, toda mãe é boa, e não é. Uma pessoa que é transtornada, uma pessoa que tem até uma doença mental, não é porque vai ter um filho, uma filha que vai ficar diferente. Não. Ela teve um filho, deu à luz e vai continuar com problemas. Vai continuar ruim se tiver um transtorno antissocial. Uma pessoa má, mas não pode falar. Porque existe, né, toda aquela ideia, que não, uma visão de Nossa Senhora, Mãe de Jesus, tudo romantizado. E isso é o ruim para quem? Para os filhos, para as vítimas, para os sobreviventes, que são sempre invalidados, não podem falar nada, tem que fazer de conta que está tudo bem. E qual é a primeira consequência disso? Esses filhos de narcisistas têm que sempre mentir sobre o que sentem, mentir sobre quem são, mentir sobre quem é a sua família. Porque se disser a verdade, todo mundo vai olhar e falar, nossa, que ingrato, que ingrata, tem pai, tem mãe, tem casa
só sabe criticar, só sabe falar mal, só sabe ver a maldade desses pais. Então começa a negar a própria capacidade de enxergar a realidade, começa a negar a própria capacidade de ter suas emoções, ter suas percepções. Depois esses filhos crescem, não sabem nem quem são, nem para onde vão, não conseguem assumir sua vida adulta, são crianças para sempre, adultos infantilizados, que somente escolhem aquilo que os pais acham que está bom. E agora, o que eu faço da minha vida? O que eu vou estudar? O que eu vou trabalhar? Não sei. Até porque, além de tudo isso, né, de ter que negar tudo para a sociedade, dentro de casa só ouviram coisas do tipo: você é burro, você é burra, você só faz tudo errado, você é feia, você é gorda, você é má. Tudo de ruim, né? Não porque ser gordo é ruim, mas é porque esses narcisistas usam todos os valores que a sociedade tem como positivos para atacar os filhos, né? Mas existe sim um incômodo de pessoas narcisistas em estarem acima do peso. Eu já notei isso. Não é mais de um caso. Eles próprios estarem sempre extremamente preocupados em estarem elegantes. Claro que a preocupação pela imagem, né, pela estética. Então eles estão sempre preocupados em estarem com peso, que estarem magrinhos, e colocam palavras, né, ofensivas em relação às pessoas que estão acima do peso. Sabe o que eu acho que talvez incomode? Porque quem está acima do peso e está sorrindo, eles não conseguem sentir o que essas pessoas acima do peso, que apesar de serem gordinhos, também têm empatia, sorriem. Eles têm raiva, mas existe uma perseguição com isso. Mas estou desviando muito do assunto, vamos voltar aqui. A Cláudia falando: Luciana, os narcisistas têm prazer em ver pessoas sendo assassinadas com um tiro na cabeça ou a própria pessoa se suicidando com um tiro na cabeça? Cláudia, eu acho que aí a gente entra muito mais no perfil do psicopata. Porque o narcisista, ele não é movido por esse prazer em ver a crueldade em outra pessoa, tá? Quem tem muito mais essa questão da excitação com a morte, com a mutilação, com o castigo físico, são os psicopatas, aqueles mais cruéis. Muitos desses assassinos seriais, eles falam, né, que no momento que eles estão matando a vítima, eles têm uma excitação sexual. Inclusive praticam depois esses atos com o cadáver, enfim, essas coisas. Então, acho que a gente entra aí mais dentro do perfil do psicopata. Existem diferenças entre psicopatas e narcisistas. Psicopatas nascem psicopatas, eles têm um defeito cerebral, nasce psicopata. O narcisista, existem aquelas versões que eu falei no começo da live. Pode ser uma influência ambiental, não há certeza ainda. Pode ser uma carga genética, não há certeza ainda. Mas ao longo da vida vai se formando o transtorno. E o psicopata, ele não precisa da adulação que o narcisista quer, né? O narcisista precisa ser adorado, precisa ser visto como certo, lindo, bom, perfeito. O psicopata não tem esse tipo de problema. Ele se acha, eu faço uma comparação, né, de brincadeira. O psicopata tem certeza de que ele é Deus. O narcisista ainda tem alguma dúvida, tá? Então o psicopata, ele tem este lado voltado também mais para a satisfação do castigo físico, da maldade, da mutilação, do que o narcisista. Então, acho que a gente fala mais de psicopata aqui. Psicanálise infantil. A minha mãe tenta até hoje manipular minha filha. Então você vê isso, né, na sua própria convivência familiar, né, psicanálise. Porque as avós querem trazer os netos para si. E elas, quando são mais cruéis, inclusive usam a justiça para conseguir isso. Elas tentam conseguir a guarda dos netos, né? Usam os argumentos todos que têm contra os filhos, vão à justiça, muitas vezes causam confusão na vida dos filhos para terem argumento para buscar a guarda dos netos. E aí, como é que faz? Questão é, né, gente? Pode ter neto que é narcisista e que vai gostar de ficar com essa avó. E aí, como é que faz? Porque tem uns que não vão achar ruim, não. Um neto narcisista não vai se ver tão incomodado de estar com essa avó. E além do que, quando ele precisa de suprimento, ele vai lá, né, dá uma mexida com os pais, consegue um suprimentozinho. Então, as avós, a avó narcisista
é cruel, né? Toda avó é fofa, avó tipo Dona Benta, né? Que a gente vê do Sítio do Pica-Pau Amarelo, não, tá? Muita avó cruel por aí. Vamos ver a Camila. Admiro sua coragem. Minha coragem de falar sobre eles? Tem coragem não. É estudo, conhecimento, Camila. Tem eu e tem um monte de gente, que bom, né? Falando sobre tudo isso hoje. Tem gente excelente, né? Fora do Brasil tem fontes em inglês espetaculares, gente que faz livros. Não, muita gente, sou eu não é coragem não, é conhecimento. Hoje eles estão todos já aparecendo à tona. O Pedro, onde termina o narcisismo normal e começa o narcisismo doentio? O narcisismo dito normal, Pedro, são traços de narcisismo, são bons que nós tenhamos. Porque todos nós passamos por uma fase, segundo o Freud, de narcisismo saudável. Que ele fala que durante o desenvolvimento da personalidade, a criança lá nesse período de 2, 4 aninhos, ela é totalmente narcisista. O mundo é dela, só ela existe. Né? Eu dou aquele exemplo da criança que a gente vai no supermercado e tem aquela cena constrangedora. A criança se joga no chão, eu quero chocolate, minha mãe. O pai e a mãe com vergonha ali. Porque para essa criança, o mundo ao redor não importa. Só o que ela deseja que é importante. Só que essa criança, tendo uma boa condução dos pais, não sendo portadora de transtorno, ela vai entender que existem outros ao lado dela, que ela não vai poder ter sempre razão, não vai poder ter sempre seus desejos atendidos. E aí a gente cresce, né, nesse conceito mais normal, então cuidar de si, cuidar da sua aparência, buscar cuidar do ambiente onde você vive, enfim, as escolhas positivas para a sua existência são de um narcisismo saudável e isto é bom, tá? Nós vamos sim ser egoísta com algumas coisas na nossa vida. A gente vai ser ranzinza, vai ser egoísta. Agora, começa o transtorno quando não há empatia, quando há a impossibilidade de sentir emoções positivas. Não há amor, não há alegria legítima e quando não há uma personalidade original sustentando aquela pessoa. Porque no narcisismo, aquela criança lá pequenininha que sentiu a dor do abandono dos pais rompeu com a sua personalidade original. Então ela cria uma falsa personalidade que na verdade é uma colcha de retalhos, em que vão sendo levadas experiências de pessoas empáticas com quem essa criança conviveu e ela vai ali montando essa falsa personalidade. Então você nota que é o transtorno, o narcisismo doentio, que é o transtorno, a primeira coisa, não há empatia. O que o outro sente, não consigo me importar. Se está sofrendo, problema dele. Eu quero as minhas coisas atendidas, quero os meus desejos atendidos. E você vai ver que não tem uma personalidade original, né? Como é que a gente consegue ver isso? Através daquilo que eu já comentei em outras lives, que são os olhos, né? Os olhos dos transtornados antissociais. São aqueles olhos vazios, olhos robóticos. Eles olham para a gente aprendendo o que a gente faz. Não tem emoção, não tem expressão. Você olha, você só vê o globo ocular, mas parece que não tem ninguém dentro daquele globo ocular. Aí a gente consegue notar essa ausência da personalidade original. Eu convivi já com narcisistas e eu reparava isso. Eles ficam olhando pra gente, aprendendo. Aí eu pensava na época, nossa, tadinha dessa pessoa, né, gente, assim, com esse olhar frio, deve ter sofrido na infância, não recebeu o amor do papai, da mamãe. Tonta, né? Imagina, estava lá com um demônio na minha frente. Então, essa é a diferença, tá, Pedro? Quando você nota esses sinais da ausência de empatia e depois vem todo aquele manual de funcionamento deles, manipulação, invalidação, castigo de silêncio, tudo isso. E o narcisismo saudável é esse, em que nós temos traços de autocuidado, de autopreservação. A Tiller perguntando, doutora Luciana, minha era narcisista. Minha, não entendi o que? Sua mãe, sua parceira, eu não entendi quem era narcisista, Tiller. Depois você escreve aqui embaixo. Antes dela saber o diagnóstico de saúde sem cura, ela parou de falar comigo e morreu sem falar comigo. Por quê, doutor? Você está me perguntando sobre uma pessoa que era narcisista, foi diagnosticada sendo narcisista. Ah, não, ela teve um diagnóstico de uma doença sem cura e parou de falar com você. Isso é uma pergunta? Só me esclarece mais abaixo, Tiller, que não ficou claro para mim.
Ah, sua mãe. Tá, sua mãe era narcisista e ela recebeu um diagnóstico de saúde sem cura. Quer dizer, não era um diagnóstico de narcisismo, era um problema de saúde e parou de falar com você. Por que ela pode ter parado de falar com você? Porque ela tendo sido diagnosticada com algo sem cura, isso já é um fato muito negativo. Quando a gente encontra alguém que está doente e não tem cura, qual é a reação nossa de empáticos? Compaixão. A gente quer ajudar, a gente sente pena, a gente sente dó. Né? E os narcisistas detestam isso. Eles querem ser vistos como poderosos, incríveis, invencíveis. Muitos narcisistas, inclusive, dispensam cuidados com a própria saúde porque acham que nunca vão ficar doentes. Eles têm um senso de grandiosidade tão intenso que eles acham que nem a doença vai ser besta de se meter com eles. Então, talvez sua mãe, tendo se visto nessa situação de estar doente e sem cura, não quero que ninguém me veja assim, não quero mais que essa minha filha fale comigo. Ou ela quis te castigar. Eu vou deixar ela tão culpada, ela vai se sentir tão mal para o resto da vida, porque bem agora que ela poderia me ajudar, nós poderíamos talvez restabelecer o nosso relacionamento, eu vou me fechar e eu não falo mais, que aí eu vou fazer ela sofrer muito, porque sempre é esse o objetivo do narcisista, fazer com que a gente esteja na mesma sensação interior que eles carregam, e isso os satisfaz, porque é tanta dor, tanto inferno lá dentro, que quando eles veem alguém triste, alguém se sentindo infeliz, isso deixa eles contentes. E talvez uma maneira de fazer você, por muito tempo na sua vida, Tiller, não conseguir sentir alegria nem prazer, pela culpa de ter essa mãe doente que não falou com você. Eu estou fazendo algumas pressuposições aqui, tá? Colocando alguns cenários. Mas você que esteve se relacionando com ela mais de perto é que vai poder, a partir daí, tirar algumas conclusões. Vamos ver se tem mais aqui. A Camila falando. O masoquismo é um transtorno enquadrado na parafilia. Se intitulam dominadores. Suas vítimas se intitulam submissas. Faz muito sentido. Conhecimento é poder. Sim, o masoquismo está dentro da parafilia. Podem haver narcisistas que lá na sua vida íntima possam ser masoquistas. Depende. Lembra que eu falei da correlação da codependência que eles estabelecem com algumas pessoas? Então pode acontecer, tá? Mas eles vão... E uma coisa que é muito complicada, eu ia falar sobre isso na questão da parafilia, é que os narcisistas, eles acabam levando parceiros para este tipo de prática. Parceiros que não têm o interesse, a predisposição para este tipo de prática, mas que, para tentar agradar o parceiro ou a parceira narcisista, que jamais, na verdade, serão agradados, porque eles estão sempre insatisfeitos, ansiosos, não se conectam a nada nem a ninguém, esse parceiro, essa parceira acabam indo para esse tipo de prática e carregam um mal-estar, uma culpa imensa depois. Se sentem mal, sentem que foram usados, que usaram. São dores que ficam anos latentes ainda. E os narcisistas sabem muito bem que vão causar esse tipo de dor dentro do parceiro ou da parceira. Atrizes famosas, né? Uma que passou por esse tipo de coisa que eu me lembro foi aquela atriz Jane Fonda, que foi casada com um ator, um diretor francês, e que ela relata que ela acabou indo para práticas de sexo, né, essas que não são usuais, e que ela fez isso para agradá-lo. Então, eles fazem isso sim de maneira consciente também. A Camila falando, passei essa situação da minha ex-sogra pedir a guarda do meu filho. Isso aí, Camila, elas fazem isso. Tá? E muitas vezes conseguem, tá? Armam um negócio tão bem feito. O que acontece também? Mães narcisistas criam tanto o filho dourado como bode expiatório dependentes dela. São adultos infantilizados na grande maioria dos casos.
Então, são pessoas que muitas vezes não dão conta de terem o seu próprio sustento com o trabalho, muitas vezes dependem do dinheiro que essa mãe narcisista tem, ou não conseguem ter sucesso nas suas carreiras, porque a dependência emocional está extremamente ligada com a prosperidade emocional. Tem até um vídeo meu que eu falo sobre isso. Então, esta mãe se vale dela ter recursos, se vale dela ter como cuidar dos netos, e esses pais, os filhos, não. Então, ela leva esse tipo de argumento para a justiça. Meu filho, minha filha, minha nora, meu genro, não tem como criar essas crianças. Eu tenho uma excelente situação financeira. E aí, muitas vezes, conseguem a guarda sim. Ai, mãe. Ah, entendi. Obrigada, você está linda. Obrigada, Tiller. Hoje eu vim de Chanel, vim de colar de pérolas hoje. Vim diferente aqui. Tô meio vermelha aqui na tela, mas eu não tô vermelha assim não, tá, pessoal? Camila, Lu, convivi muito com essas personalidades. Você acredita que a maior parte da humanidade possui essa personalidade? Pois hoje entendo do assunto. Vejo traços fortes em 90% das pessoas. Eu acho que tem muita gente, tá, Camila? Fala-se em 4% da população. Eu acho que é mais. E eu já ouvi outros estudiosos do assunto falando a mesma coisa, tá? Por quê? Porque você vê ali, tem um narcisista, tem um psicopata, mas você vai ter um borderline, que também é um antissocial, que tem traços entremeados. E é desconhecido ainda tudo isso. Quem, na verdade, toma conta de todas essas informações são pessoas poderosas. E entre os poderosos, quem é que são a maioria? Narcisistas e psicopatas. Então, será que essas informações também não são manipuladas? Não sei, não estou afirmando. Mas a gente tem que pensar nisso. Tem muita gente, assim, desde que o mundo é mundo, isso vem passando, né? E quando a gente começa a estudar o transtorno, você começa a conviver e ver, olha para cá, olha para lá, puxa, olha aqui. São comportamentos mínimos. Existe uma fase da obsessão, né? Que o sobrevivente, a gente conhece e quer estudar e todo mundo é narcisista, mas depois isso vai se acalmando e você começa a se lembrar também de tantas pessoas com quem você conviveu. E eu acho que sim. 90, mas olha só, traços fortes, quer dizer, traços de narcisismo saudável ou de narcisismo mais doentio, né? A gente tem que ver como é que é isso, né, Camila? Mas tem muita gente, tá? Concordo com você. Camila falando, sim, conheço um masoquista que aconteceu com ele exatamente como você explanou. Foi levado à prática por indução, influência. É isso aí, tá? Muito comum. Assim como também eu já falei outras vezes, que narcisistas levam seus parceiros a terem amantes. Porque eles enjoam do parceiro, né? Porque o parceiro é uma coisa, não é ninguém, eles não se conectam emocionalmente. Essa pessoa já está carente emocionalmente, ela não tem uma vida sexual satisfatória, esse parceiro enjoou, nem procura mais. O que ela vai fazer? Vai arrumar um amante. E aí, quando arruma um amante, se sente mal, se sente culpado. E o narcisista adora, porque isso aí coloca essa pessoa mais para baixo ainda, diminui a autoestima, diminui a confiança que tem em si. Então, eles usam todas essas práticas com o objetivo de nos levar lá para aquele inferno onde eles vivem. Marcela me perguntando, Luciana, o que seria narcisistas saudáveis? Marcela, eu respondi um pouquinho antes. Traços de narcisismo saudáveis são aqueles em que a gente vai buscar cuidar de si, né? Da nossa aparência, cuidar do lugar onde a gente mora, da nossa saúde, fazer escolhas de acordo com os nossos objetivos. Eu escolho sim construir meus sonhos, buscar os meus planos, conquistar aquilo que é importante para mim. Então isso são traços narcisistas saudáveis, formados lá atrás na infância, né, durante um período da formação da personalidade. Doentio é quando não tem empatia, quando não consegue sentir amor, não se conecta emocionalmente com nada. Essa que é a diferença. E a Camila, você está descrevendo minha sogra, gente? Sogra narcisista é um desafio, né? Mole não. Porque lembra, mamãe narcisista já é, né? Coisa complicada. Sogra é a mesma pessoa. Só que agora ela vai encontrar ali na frente, né? Uma nora, um genro, que está querendo levar aquele sonho dourado dela, o filhinho, a filhinha embora. Então ela vai perturbar com tudo que ela pode, não?
Então, gente, assim, hoje o que eu queria trazer para vocês é acerca da questão de filhos, né? Muita gente pergunta. Agora, é interessante o quanto é difícil as pessoas falarem sobre esse assunto. Alguém admitir: meu filho é narcisista, minha filha é narcisista. O que eu faço? E agora, como é que eu conduzo? É uma negação tão grande, porque os pais empáticos verem isso nos filhos é muito doloroso. É doloroso porque, inclusive, não tem muito o que fazer. Esta criança pode ter os seus traços minimizados, mas ela vai continuar sendo, sim, um portador, uma portadora de transtorno. Aquela garota que eu falei no início da live é Beth Thomas, o nome dela, se vocês quiserem pesquisar. Ela era cruel e era uma filha adotiva. O quanto isso foi complicado para os pais adotivos. Imagine com pais biológicos, que não são narcisistas. A nossa tendência natural é assumir culpa, e o quanto que é difícil. Quem busca informação sobre filhos narcisistas são aqueles seguidores que vêm falar pelo direct, pedem uma informação ou outra e pedem com constrangimento. Teve um senhor que acompanhou uma das minhas primeiras lives sobre narcisismo e ele pediu ajuda. Ele falou que ele tinha um filho de 30 e poucos anos que infernizava a vida dele e da esposa. Eles já eram um casal idoso e que este filho espoliava eles financeiramente, usava drogas, era só confusão dentro de casa, tentou agredir a mãe. E ele falou: o que é que eu faço? Eu falei: o que eu posso oferecer ao senhor é ajuda terapêutica. Eu não posso cuidar do seu filho, mas deve ter alguma coisa que possa ser feito por ele. Não tem, porque ele não quer. E esse pai, eu falei, a vida toda eu fiquei imaginando, esse pai deve ter visto, né, o comportamento do filho. Imagina a dor, imagina a dificuldade para encarar, para lidar, para botar um limite. Porque até por ter tanta culpa, na hora de você colocar um limite, de você dar uma bronca, de você colocar, sabe, chega, acabou, vem a culpa. Não. Então os pais têm que estarem preparados, se fortalecerem, cuidarem de si para poder ter coragem de olhar e tomar as melhores decisões. E volto a dizer, narcisismo é um assunto recente. Há pouco tempo se fala sobre isso nas redes sociais, até mesmo entre profissionais da área de saúde mental. Muitos ainda desconhecem, né, o tamanho dos estragos causados pela convivência com narcisistas. Os sobreviventes são invalidados muitas vezes. Então, essa criança pode até ter ido a um terapeuta e não ter sido, vamos dizer, encontrada a causa correta daquele comportamento. Então, esses pais é muito doloroso, né? Ter mãe e pai narcisista é extremamente difícil. Eu acho que é uma das experiências mais dolorosas que a gente pode ter. Porque são pais e mães que não amam, né? Isso, assim, é muito difícil de entender, de aceitar. Quais são as consequências de crescer com pai ou mãe que não nos amam? É uma loucura. São muitas sequelas emocionais. Agora, esta dor também de ter um filho narcisista quando você é empático ou empática ou é codependente é monstruosa também. É culpa. E agora? E saiba que esses filhos vão fazer uso exatamente disso, dessa culpa, para continuar manipulando, expoliando, acabando com a vida desses pais. E não vão sentir um pingo de remorso, de mal-estar por nada disso. Narcisistas são sempre esse grande desafio para a gente entender, né? O mundo não entende que existem pessoas assim. Nós enxergamos através dos olhos empáticos. Quando a gente descobre o transtorno narcisista, eu falo que a gente perde a nossa ingenuidade em relação ao ser humano. É até chocante, né? Porque antes a gente tem uma visão romantizada. Não, tem gente que todo mundo é bom, todo mundo tem jeito, a pessoa sofreu um trauma, e tem gente que não é assim, tem gente que é má, tem gente que é cruel. Eu venho
aprofundando os meus estudos sobre questão, né, genética, sobre o gene da maldade, sobre o gene reptiliano que estaria em nós. Eu vou depois montar uma outra live com mais informações, eu estou juntando material, porque existem pessoas que são assim, não tem jeito não, tá? Não são boas. Camila está falando, meu ex-narcisista preferir ao psiquiatra obrigado pela mãe do que buscar um psicólogo. Eu falei na cara dele que ele era narcisista. Pasmei, pois ele concordou. Eu, Lu, lidei com tantas que perdi a esperança no ser humano. Pois é. Mas se ele concordou, eles sabem que são assim, Camila. Eles têm consciência de quem são. Agora, eu não recomendo fazer isso que a Camila fez, tá, pessoal? Dizer para a pessoa que é narcisista. Por quê? Ele pode até falar, tá bom, sou. Mas você vai estar expondo esta pessoa. Você vai estar fazendo ele olhar para dentro de si e ver que ele é um porcaria. E ele vai depois aprontar. Ele vai entrar em modo narcísico, de fúria narcísica, e vai fazer da sua vida um inferno, tá? É porque na hora eles não vão mostrar nada, mas depois eles vão começar a mexer os pauzinhos para fazer o inferno aparecer mais claramente na sua vida, com toda precisão, tá? Eles vão lá fazer mal para você. Não recomendo, não diga nada. Sempre com narcisista, se afasta, pedra cinza, não dá atenção, não dá emoção, porque é isso que eles querem. A Tiller falando, eu não me sinto culpada com a morte da sua mãe, sofri demais com ela. Que bom, Tiller, que você não carrega este peso, né? Da culpa. Isso realmente te impossibilitaria de estar caminhando com mais leveza na sua vida, de encontrando os seus sonhos. Aí a Camila falando, ele quebrou minhas coisas, me colocou contra muitas pessoas. Pois é, não adianta. Nunca bata de frente com o narcisista, porque eles não têm empatia, emoção, e eles são muito racionais, eles pensam muito na frente da gente, porque a gente junta emoção, junta pensamento, sempre demora para processar. Eles não, eles são rápidos, então não bata de frente, cai fora que é melhor. Gente, nós já estamos avançando no horário da live. Eu não gosto de fazer lives muito longas, porque depois quem vai assistir acaba ficando desmotivado e a gente quer que bastante gente assista. Então, muito obrigada da presença de todos vocês. Quem tiver mais dúvidas, pode postar lá no meu direct no Instagram. E na semana que vem, nós voltamos com mais uma live das quartas-feiras. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.